O ano de 1919 constituiu o início de longa temporada de apreensões para o povo de Nazaré. Seus habitantes estavam rodeados por focos de extrema agressividade e temiam um envolvimento em intrigas como o que os bafejara quando da invasão de Cidário Carvalho, quase os engolfando na luta fratricida entre Pereira e Carvalho. A época e as condições regionais não eram adequadas ao crescimento e à manutenção da neutralidade para um agrupamento urbano que planejava permanecer independente dos litígios sertanejos. A maioria dos chefes de grupo, malgrado seus arroubos e excessos, eram geralmente encarados como cangaceiros de honra pelos habitantes do sertão. Quase fidalgos no tratamento dispensado às demais pessoas, suas lutas e intrigas eram particulares, raramente envolvendo estranhos ou comunidades alheias, embora o ódio e a represália pudessem ser desencadeados sobre quem apoiasse o grupo contrário. Constituíam um problema os bandoleiros mercenários que se desvinculavam de seus chefes após suas missões, atuando isoladamente até que fossem novamente convocados aos grupos. Nesses intervalos, apareciam vez ou outra no povoado, entregando-se às libações alcoólicas, surgindo a necessidade de serem intimados a se retirar de Nazaré, o que faziam sem forte resistência, mas com ódio. Certa vez, o cunhado de José Saturnino, José Nogueira, compareceu a uma feira em Nazaré e cavalheirescamente deixou seu rifle e a cartucheira na fazenda de Manuel Eusébio, nas cercanias. Ao terminar as compras, tratou de regressar imediatamente, mas foi emboscado a pequena distância do povoado. O ataque fora preparado por Virgulino e Antônio Ferreira. Indefeso, Nogueira esquivou-se aos primeiros tiros e correu à casa de Eusébio, cuja filha já se apressava ao seu encontro, trazendo-lhe o rifle para que pudesse defender-se. Ainda assim, não pôde responder ao fogo, pois foi acometido por acentuada crise asmática e forçado a abandonar o local. Os tiros foram ouvidos no povoado e um grupo de homens se dirigiu para o sítio dos disparos, julgando que feirantes estivessem sendo assaltados na estrada. Esse grupo de socorro, no qual fazia parte Livino Ferreira, começou a disparar contra os atacantes. Só então é que foram reconhecidos e João Flor ordenou a suspensão do fogo, passando a repreender Virgulino e Antônio com severidade. Que é isso, Virgulino? Então você atira em seu padrinho? Não me reconheceu quando cheguei? A resposta foi insolente. É isso mesmo. Nessa ocasião, afilhado briga com o padrinho e padrinho com afilhado. João Flor intimou os dois irmãos a não mais retornarem, se não concordassem em viver de modo pacífico. Só desarmado como os outros é que poderiam vir à feira. Nessa altura, Livino passou para o lado dos irmãos, jogou seu rifle para o alto, esperando-o em seguida e dizendo por fim: agora são 3 para brigar. João Flor lhes reiterou que seria melhor não mais voltarem a Nazaré, mas retrucaram que haveriam de retornar. Se o fizerem, vão se dar mal. Livino encerrou o diálogo. É assim mesmo que a gente quer. No dia seguinte, desprezando os avisos, vieram armados ao povoado, exibindo e manobrando os rifles em plena rua e ironizando seus habitantes. Hoje aqui ninguém chora, dizia Virgulino, e Livino acompanhava. Olha que chora, nem que seja baixinho. Se chorar eu acalento, completava Antônio Ferreira. Riam e jogavam as armas para o alto, percorrendo o povoado. Antônio Gomes Jurubeba, de gênio impetuoso e um dos poucos que possuíam armas, teve ímpetos de calar os rapazes à força, mas foi dissuadido por João Flor com o argumento de que deveriam evitar conflitos, pois não gostaria de ver sangue derramado em Nazaré.
Seus habitantes não estavam preparados para entrar em luta. Se esta eclodisse, acarretaria um sacrifício muito pesado às famílias. Os Ferreiras retiraram-se ao perceber o imenso desagrado com que suas provocações estavam sendo encaradas. Após esse incidente, João Flor dirigiu-se à casa de José Ferreira, solicitando a sua colaboração no sentido de impedir que os filhos incitassem as pessoas a réplicas violentas. José Ferreira era um homem de feições cansadas quando declarou que havia conversado diversas vezes com os rapazes a esse respeito, mas eles não lhe deram ouvidos. Naquele momento, sua esposa interveio asperamente. Não tenho filho para guardar em oratório. São homens para o que der e vier. Logo depois, os 3 irmãos viajaram para Triunfo, de onde regressaram acompanhados pelo cangaceiro Cajazeira. Começaram a formar um grupo. Durante aquela ausência, João Flor, preocupado com as frequentes afrontas que os jovens cometiam, solicitou à sede do município providências que permitissem garantir a tranquilidade e segurança da população. Mas a resposta foi o envio de apenas 2 soldados. Virgulino decidira que, com Cajazeira, iriam voltar ao povoado. José Ferreira, na ocasião, foi ao encontro dos filhos para pedir que evitassem aquelas provocações e atentassem para o fato de que havia ali 2 soldados estacionados. Os rapazes não deram atenção ao pai e para lá se encaminharam. Ao entrar na rua, Virgulino assintosamente desfechou um tiro para o alto. Os soldados correram na direção do disparo e entraram em combate com os Ferreiras. Alguns homens, vendo a desvantagem dos militares, puseram-se ao seu lado. O grupo foi posto em fuga, mas o tiroteio continuou. Virgulino foi atingido de raspão no pescoço por uma bala disparada por Odilon Flor. E mais adiante, Livino foi ferido e capturado pelo soldado José Agostinho, um nazareno ainda revoltado pelos ultrajes sofridos, exatamente numa região em que as desfeitas sem rebates eram encaradas por todos como desprezo. Quis eliminar Livino e chegou a lhe apontar o rifle, desviado no mesmo instante por João Flor. Você tá louco, Cícero Leite? Não faça isso, que o homem está garantido pelos policiais. Livino foi conduzido à cadeia de Floresta, onde foi solto por intercessão do chefe político local, Antônio Ferraz, que aconselhou os irmãos Ferreiras a se retirarem da fazenda Poço do Negro, pois suas desordens estavam intranquilizando uma região inteira e seria de bom alvitre permanecerem longe dali por uns tempos até que a situação voltasse à normalidade. José Ferreira decidiu também acompanhar os filhos e se dirigiu com a família para o vizinho estado de Alagoas em outubro de 1919. O velho, apesar de pacato, não dispunha de suficiente energia para a orientação educacional dos filhos. Por outro lado, Maria Lopes incentivava-os e até lhes devolvia às escondidas as armas que o marido ocasionalmente guardava para que não praticassem estrepolias. Ela queria filhos corajosos, mas não percebia o mal que estava provocando. Deixando para trás as questões, a família Ferreira encetou viagem, fazendo parada para descanso na fazenda Poço Novo, às margens do Riacho dos Mandantes, em Floresta. Ali houve um encontro casual com 3 cangaceiros do bando de Sebastião Pereira, os quais se deslocavam a Tacaratu para descanso. Nessa localidade, os 3 homens, chamados Olímpio, Manuel e José Benedito, ficaram sob as ordens do coronel Ângelo da Gia. Os 2 grupos, embora com destinos diferentes, seguiram viagem juntos
e reacamparam já no município de Tacaratu. À sombra de um buzeiro, enquanto era preparada uma refeição, puseram-se a conversar. Ali estavam o velho Ferreira, Virgulino, Antônio, Ezequiel, João e Luiz Marina, todos em animada palestra com os irmãos Benedito. Faltava Livino, que se restabelecia do ferimento em Floresta. Os irmãos Ferreira relembraram os apelidos que possuíam. Livino era sobejamente conhecido em seu lugar de origem por Vassoura, por sua habilidade em praticar pequenos furtos. Antônio era Esperança, já fora ponto fino no Poço do Negro, apelido desprezado posteriormente e adotado em 1930 por seu irmão Ezequiel ao entrar no Cangaço, no sertão da Bahia. Nessa ocasião, Olímpio Benedito adotou um apelido Carrossel e Virgulino a alcunha que o celebrizou como um dos bandidos mais famosos do nosso século, Lampião. Existe uma versão generalizada de que esta alcunha surgiu em Paricônia, Alagoas, por ocasião de um tiroteio de que participou Virgulino numa noite escura. Mas a versão de Olímpio Benedito carregava forte cunho de veracidade, sendo reforçada pelo fato de os Ferreira já serem batizados com os nomes de guerra quando ainda residiam no Poço do Negro. Os viajantes separaram-se nesse local. Os Ferreiras fixaram residência no município de Água Branca, em Alagoas, e por algum tempo não se envolveram em intrigas, apesar de andarem armados. Contudo, perambulavam naquele estado os irmãos Pocino, descendentes pelo lado materno de tradicional família do sertão pernambucano. Os inquietos jovens Ferreira, de início, apenas espreitaram o terreno que lhe era desconhecido, mas logo travaram conhecimento com os Pocinos e com eles iniciaram um novo surto de violência em Alagoas. Não adiantara seu pai ter se retirado de Pernambuco. Em Alagoas, persistiam as mesmas condições de estímulo à criminalidade.